Pode tocar o barco aí, Luiz. Então tá bom. Vai, vamos lá então, galera. Silvio, as mensagens são suas. Bora lá. Tela inteira. Compartilhar. Estão vendo, gente? Tá vendo, Silvio? Tá dando para ver? Sim. Ok, Luizão. Beleza, então, galera. Vamos começar com química, né? Foi bem tranquilo. Antes de começar, vocês lembram, fazendo aqui um levantamento aí do conhecimento, o que mais nós vimos nesse primeiro bimestre de química? Qual foi o conteúdo, assim? Vocês lembram? Se vocês puderem falar, eu agradeço. O que mais a gente modelos viu? dos átomos? Modelo atômico, legal. Mas logo lá no comecinho, que eu falei bastante, que foi o começo das nossas aulas. O que mais nós vimos? Para o primeiro ano, para a primeira série aí do ensino médio, o que mais nós vimos? O Alexandre Félix falou massa, volume. Muito bem, muito bem. É isso mesmo, Alexandre. São as características gerais da matéria, né? E pela sequência aqui dos exercícios, basicamente foi isso, tá? As características gerais da matéria, que é massa, volume e densidade, que são as três características principais da matéria. Gerais, né? Quer dizer que todas têm. Então, vamos lá. O primeiro exercício, ele poderia ser também, né? O primeiro exercício de química, ele poderia ser também um exercício de biologia, porque vocês estavam vendo fotossíntese, não estavam vendo fotossíntese lá com a professora Nair? Então, ele está interligado. Eu coloquei ele como química porque tem uma equação química aqui. Lembra lá da lei de Lavoisier que a gente falou? Tudo que entra, né, como reagente, lembrando, se vocês estão vendo minha setinha, reagente é o que está antes dessa seta aqui. Então, tudo que tiver antes da seta são reagentes e o que está depois da seta são os produtos. Esse exercício, ele diz assim, então eu tenho que ter conhecimento de química e conhecimento de biologia. Química, para eu saber, né, o que é uma equação química, e biologia para saber qual que é o resultado de uma fotossíntese. No exercício, ele pergunta aqui, ó, nessa equação, o produto indicado pelo quadrado esse quadradinho aqui é o quê? Então, ó, antes da seta, eu tenho aqui, ó, um C6H12O6 mais O2. O O2 a gente sabe que é fácil. O que é o O2 que entra nessa respiração celular aqui? Isso aqui é a respiração celular. Hã? Oxigênio. Oxigênio. O2 é oxigênio. O oxigênio, ele reage com quem? Essa molécula grandona aqui, que a gente viu lá com a molécula de Dalton, aquela última aula que eu fiz junto com a professora Nair, quem participou, lembra que no finalzinho ela falou sobre fotossíntese, respiração, e aí eu mostrei a equação. Essa molécula grandona aqui é o quê? Vocês lembram o que é? Para ter a respiração. Oi? Hidrogênio? Não. Essa molécula grandona, ela é a glicose, tá? Vou chamar ela aqui também de açúcar, que é o que vai dar energia. Então, a glicose mais oxigênio, na reação química que está lá dentro da célula, que isso também se vê no segundo ano, essa reação libera CO2. Desculpa. Libera CO2. CO2 é o quê? Ó, oxigênio mais... Gás carbônico. Muito bem. Então, aqui, ó, na reação química, glicose mais oxigênio
forma gás carbônico e o quadradinho. O que é o quadradinho? Água. Muito bem, já falaram antes. Se eu tenho aqui, aí a questão, como a gente interpretar a questão, né? Ó, se eu tenho aqui na sequência de opções, eu tenho água, tenho glicose. Pode ser glicose? Não pode ser glicose, porque a glicose já está como reagente. Então, a glicose não é. Pode ser o oxigênio? Não, porque o oxigênio já está aqui. Gás carbônico não tem. Hidrogênio e nitrogênio fica muito mais distante do que aquilo que a gente já está conversando. Então, a resposta correta aqui é realmente a água. Parabéns aí para quem falou água, tá? Então, numa reação de respiração, a glicose, que é o açúcar, mais o oxigênio, vai formar o gás carbônico, que é o que a gente solta na nossa respiração, vai formar água e vai formar mais uma coisa que não está escrita aqui. O que mais que ela forma? Essa reação química forma? Alguém sabe? H2O? H2O é a água, que é o quadradinho ali, que foi a sequência. Mas poderia ser mais uma coisa que não está aqui. Alguém sabe? Por que a gente come, às vezes, a gente está meio fraco, a gente come um açúcar, um chocolate, alguma coisa Para aumentar a glicose. Para aumentar a glicose. E essa glicose vai dar o que para nós? Açúcar, energia. Energia. Ponto. Nós respiramos, tá? Isso é uma reação química. Nós respiramos para quê? Para chegar a glicose na nossa célula, junto com o oxigênio que a gente respirou, para formar energia para a gente, né? Além da energia, que é o que a gente usa, a gente vai formar água e gás carbônico. A água a gente solta ela através do suor, da evaporação, né, do nosso corpo, do suor, e o gás carbônico através da respiração. E a energia é aquilo que a gente usa. Beleza? Posso ir para a próxima? Pode. Ô, Luiz. Oi. Bom dia, pessoal. Bom dia, Nair. Deixa eu só complementar essa fala sua. Claro. Em relação à respiração. Vocês têm ideia, vocês sabem o porquê que a gente respira, porquê que a gente transpira? Por que nós eliminamos suor? Vamos lá, meu povo. Por que vocês acham que a gente, quando, vamos supor, a gente faz uma caminhada, a gente faz um exercício físico, né? A gente agita mais o nosso corpo e a gente transpira, a gente fica com calor e a gente transpira. Porque o nosso corpo esquentou. Então, esquentou, mas por que ele transpira? Ele elimina a água. Qual é a função do suor, então? O nosso corpo para refrescar, para manter a nossa temperatura de 36 graus. Eu primeiro, só que no chat, não vale. Eu nem vi, hein? Eu nem vi. Também não vi. Tá bom? É só para complementar, tá bom? Beijo, pessoal. Não, é ótimo. Aí, Nair, olha que legal. A professora Nair já puxou uma coisa na questão que envolve química, né? Que é a reação química que aconteceu para liberar essa água, envolve a biologia do corpo humano e envolve a física, que é a termodinâmica aí, né? Foram as três aí. Ainda bem que lembraram da física. Eu lembrei aqui, né? Eu lembrei da física aqui. Ok, vamos lá então. Ok. Próxima questão. Gente, essa questão aqui, ó, eu vou lê-la e depois vocês falam para mim qual é a característica geral da matéria que ele está falando. Em cada 500 ml de uma determinada substância, existem 200 ml de um componente químico. Então, a cada 500 ml, eu tenho 200 de um componente químico qualquer dentro. E o restante é solvente. Solvente, essa palavra solvente, a gente não trabalhou ainda. Para fazer um experimento, Raquel encheu um recipiente inicialmente vazio, com 10.000 ml dessa substância. Quantos mililitros, ou ml, desses componentes químicos estão contidos nesse recipiente? Quimicamente falando, o que a gente precisa saber aqui? O que é ml na química?
quando a gente fala nessa unidade de medida? A gente está medindo algo, né? O ml, o mililitro, qual unidade de medida ela está medindo o quê? Cri, cri, cri. Ela está medindo massa? Ela está medindo volume? Ela está medindo densidade? O que ela está medindo? Mas O eu falou que aluno é ali volume. falou volume. Muito bem, volume, né? Toda vez que eu tenho litro, mililitro, eu estou falando em volume. Volume é o espaço que algo ocupa, né? Pensando lá, quando a gente estava falando lá na sala de aula, o exemplo que eu dei, quando eu vou comprar uma Coca-Cola por R$8, os 2 litros que eu comprei lá, caríssimo, eu estou pagando o espaço que aquela Coca está ocupando no frasco, né? Não a quantidade de Coca. E a Olha aí, mortadela... nivelamento de matemática, hein? Muito bem, calma que chegaremos aí. O coordenador, preste atenção que eu fiz bonito, espera aí. E quando a gente vai comprar a mortadela, né? O 500 gramas de mortadela, eu não estou comprando volume de mortadela, eu estou comprando a massa de mortadela. Massa é a quantidade. Então, aqui, ó, esse exercício é muito simples. E, na verdade, química é só saber o que era volume, né? Que é o mililitro. Então, ó, se eu tenho 500 mililitros, e em cada 500 eu tenho 200 ml do componente, eu vou virar uma matemática. E a matemática aqui é o que eu posso usar, o que eu uso para fazer o cálculo disso, para eu saber se em 500 eu tenho 200 ml, em 10 mil eu vou ter quantos? Qual o processo matemático que eu vou usar? Alguém sabe? Vezes. Vezes? Pode ser, mas tem uma regrinha que a gente usa bastante, principalmente na química a gente usa muito. Regra de 3? Regra de 3. Vamos lá, então. Olha lá, coordenador. Olha que bonito. É 4.000. Ah, muito bem. Vamos lá. Matematicando aqui. Vamos pensar matemática agora. Então, quando a gente faz regra de 3, sempre o que é? No caso aqui, eu tenho substâncias, né, que ele está falando, e componente, que são os reagentes aqui. Substância debaixo de substância, reagente embaixo de reagente. Se eu tenho 500 ml da substância e 200 é reagente, em 10 mil ml, quantos reagentes serão? É o que eu quero saber. E o que eu quero saber é X. Não é isso? Deu para entender aí? E agora eu faço o quê? Lembrem do feijão, gente, que a gente estava calculando feijão, lembra? Na aula do laboratório. Muito bem, isso mesmo. Vai fazer em X. Ah, em X. Então, eu vou multiplicar 500 ml vezes X e 200 vezes 10 mil. Caramba, hein? High-tech ainda. Vamos lá, como que fica a equação? 500x é igual a 200 vezes 10 mil, né? Aqui eu caí numa equação de primeiro grau, que eu vou ter que isolar o x e saber o valor de x. 500x é igual a 2 milhões, que é 200 vezes 10 mil. Agora, para eu isolar o x, para eu deixar o x sozinho, eu tenho que fazer o quê? Você tem que mudar o lado do X. Eu mudo o lado do X? Quem que eu mudo aqui? Você joga o 200 para frente. Não é mais fácil eu jogar? Eu posso até fazer isso, mas vai ficar muito mais complicado. Eu não posso jogar o 500 para trás? Pode. Ah, daí vai ficar como? X é igual a... Se o 500 está multiplicando o X, ele passa para o outro lado? Dividindo. Muito bem, então fica X é igual a 2 milhões dividido por... Ah, eu errei aqui, por 500 aqui, que no caso vai dar 4 mil. E eu tenho essa resposta aqui? Tenho, 4 mil ml. Vocês estão vendo, gente, que é muito... não é que seja fácil, é a questão de parar e destrinchar a questão. A questão não é uma questão, nossa, mega difícil, é parar e pensar um pouquinho nela. Tudo bem, gente? Deu certo aí? Entendemos?
Posso continuar? Pode. Bora. Próxima questão. Caí numa matemática de novo. Só que nesse caso aqui, além da matemática, eu estou trabalhando com quilo, que é a parte química. Quando eu falo em quilo, eu estou trabalhando com o quê? Qual característica geral da matéria? Acabei de falar no outro exercício. Se volume, massa. Então, quilo é a quantidade de matéria que um corpo possui, né? No caso aqui, ele está falando do cabo de aço. Esse exercício, sinceramente, eu achei um pouquinho mais difícil, porque eu tenho essa fração aqui para destrinchá-la, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma indústria vende um modelo de cabo de aço, cuja razão, o que é razão na matemática? Vamos pensar aí, entre a razão entre sua massa em quilo e o seu comprimento em metros é 2/3. Então, quer dizer que eu tenho 2/3 de quilo para cada metro, né? Então, 2 quilos, 2/3 de quilo para cada metro. Um cliente comprou 12 metros desse modelo de cabo de aço para utilizar em um guindaste. Qual é a massa em quilos do cabo de aço que esse cliente comprou? Eu pensei de uma forma. Primeiro eu resolvi a fração. Se é uma razão, eu dividi, né? O que vocês acham aqui? O que a gente poderia fazer? Ó, vamos lá na matemática. Eu fiz, se o traço da fração não é uma divisão, então eu fiz 2 dividido por 3, que é igual a 0,66. Então, a cada metro, eu tenho 0,66 quilos, certo? Para cada metro, eu tenho 0,66 quilos. Se o cara comprou 12 metros, não é só a multiplicação entre eles. Resposta, 8 quilos. Eu tenho essa resposta aqui? Tem. Simples, né, gente? Tranquilo? Uhum. Vamos para a última. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Meu óculos está caindo. Ah, já acabou. A minha só tinha essas. Eu pensei que tinha mais uma. De química estava muito tranquilo. Era mais matemática mesmo. O que a gente precisava saber o que era massa, volume, que são as características gerais da matéria aí. Tudo bem? Deixa eu finalizar a apresentação aqui. Depois o restante é de biologia. Aí vocês viram, pessoal, a importância da matemática aí? Em todo lugar ela tem que usá-la. Não tem escapatória. E igual o professor Luiz passou, são conhecimentos que vêm lá desde a 6ª série de vocês. Então, vem vindo. É só construindo. Tá? Com então certeza. É importante quando a Giovana está lá ensinando, vocês participarem igual vocês participaram aqui. Parabéns, alunos aí, por participar bastante. O Luiz também, tá? Obrigado. O conhecimento, ele não é fragmentado, gente. Para você ter conhecimento, você tem que ter um pouquinho de tudo, né? Até para ir lá comprar mortadela com Coca-Cola. Ok? Obrigado. E vamos lá. Vamos continuar. Agora sou eu, né? Pode ser, né? Vamos lá. Bom dia, meu povo. Bom dia. Vou buscar aqui, só um minutinho. Vamos ver se a Nair vai lembrar da física. Ela vai ver só se ela não falar da física. Eu não estou lembrando para compartilhar. Como que eu vou fazer para buscar? Ó, você viu que eu falei física, matemática, pode dar pontinho a mais para mim aí. Com certeza. Você está no computador, Nair? Então você vai ali. Eu quero buscar uma aula que eu deixei lá no desktop. Então você vai ali embaixo, né, na setinha compartilhar a tela. Isso, estou lá, Ian. Tela inteira, né? Tela inteira.
Aí você coloca, aperta compartilhar. Daí você vai lá no seu desktop e abre o seu PowerPoint. Peraí. Isso, agora você vai lá na área de trabalho, né? Pode ir ali embaixo. Você pode ir ali embaixo naquela pastinha amarelinha que tá ali, ó. Bem ali embaixo ali. Ah, tá, achei. Pode ir aí. Clica 2 vezes. Vou abrir um monte. Aí você vai ali na área de trabalho, lá no canto esquerdo, onde está escrito área de trabalho lá. Ó. Tá. Aí a aula deve estar em algum lugar aí. Tá. Tá aqui. AP de biologia. Aqui. Vocês estão vendo, pessoal? Sim. Tá ok. Então vamos lá. Eu separei um exercício para vocês. Ô, Nair, Oi. desculpa. Põe Perdão. para apresentar, que eu acho que fica um pouquinho maior para eles. Onde está apresentar? Ó, se você for lá em cima, tá. no vermelhinho lá, tem uma telinha. É só clicar nela. Na faixa vermelha aí. Ou onde você tá também dá, a setinha do mouse. Também dá. Aí também dá. É que o computador dela parece estar lento um pouco aí. Tá. Isso aqui, melhorou? E melhorou. Peraí. Aí aperta ocultar ali, ó. Aquela parte ali embaixo. Ocultar. Tá. Pronto. Ok. Então vamos lá. E esse exercício que eu separei para vocês vamos lá, ó, leia o texto abaixo que relata um problema ambiental. A plataforma de gelo George 6, a segunda maior do norte da Península Antártica, bateu o recorde de derretimento durante o verão de 2019 e 2020, afirma uma pesquisa da Universidade do Colorado, em Boulder, nos Estados Unidos. Cientistas observaram que houve o derretimento mais extenso e pelo maior número de dias para essa plataforma em 31 verões, né? Então, aqui eu separei para vocês, eu coloquei imagem para vocês sobre o derretimento das geleiras, né? Que é esse problema que está mostrando no exercício, né? E aí, esse derretimento de geleiras, o que vocês imaginam? Por que vocês acham que está acontecendo esse problema aí durante alguns verões? Aquecimento global? Aquecimento global. Esse problema ambiental, né, derretimento de geleiras, que é devido ao aquecimento global, ele é evitado de que maneira? Aí tem as alternativas que eu coloquei para vocês. Esse aquecimento global, a gente pode evitar ele com o descarte de lixo, correto? Alternativa A, se a gente descartar o lixo corretamente, a gente vai estar resolvendo esse problema, sim ou não? Vamos lá, meu povo. Não? Não. O que é descarte consciente de lixo? O que é isso? É eu pegar todo o meu lixo e colocar uma vez ou 2 vezes por semana lá para o lixeiro levar? Não.
O que que é isso? O que que é um descarte consciente de lixo? Separar o lixo da forma certa. Separar da forma certa, né? Entre quais os tipos de resíduos que eu tenho mesmo? Eu conversei isso com vocês na aula. Eu tenho dois. Plástico. Hã? Tem É o um. reciclável e orgânico. Isso, esse reciclável chama-se inorgânico porque ele não desmancha na natureza, né? E os orgânicos é o que desmancha, é o que a natureza produz. Quem me dá um exemplo de orgânico? Falamos bastante disso nas aulas. Resto de comida. Isso. É tudo que a natureza produz, como casca de legumes, casca de fruta, resto de comida, né? Então, tudo isso que a natureza produz, ela mesma vai decompor, ela mesma vai desmanchar, né? Então, mas a gente fazendo esse descarte correto do lixo, beleza, eu estou agindo corretamente, mas isso não vai contribuir com o aquecimento global, com o derretimento das geleiras. Então, essa era uma alternativa lá do exercício. A outra alternativa, ações que minimizem a poluição do solo, né? O que vocês estão vendo aqui? Que imagem que vocês estão vendo aqui? O que é isso? É sei lá. Lixão? Lixão. Só lixão? Dá uma olhada. Favelas. Tem várias moradias, né? Tem moradias, pessoas morando no entorno de muito lixo e a gente não vê só o lixo também. O que a gente vê aqui no meio aqui? Era um rio? Isso, um rio que está passando ali, muito, muito, muito lixo ao entorno, pessoas morando, né, ao entorno de tudo isso. Mas se a gente fizer algumas ações para melhorar essa situação aqui, que tipo de ação que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Vamos pensar um pouquinho? Imagina se vocês fossem um dia gestor, um vereador, um prefeito, se tivesse uma situação dessa na cidade de vocês, o que vocês fariam para melhorar tudo isso? Vamos pensar aí em ações, políticas públicas, para melhorar isso. Olha que louco, olha que situação que a gente tem aqui. Vamos lá, meus futuros gestores, pense aí em políticas públicas para melhorar isso. Fiscalização? Fiscalização? Recolher não vai adiantar. Olha, pensa bem, ó, todas essas pessoas morando aqui o entorno. Primeira ação teria que tirar as Saneamento pessoas básico. dali, né? Quem que está falando é que eu não vejo aqui. Eduarda? Sim. Eduarda, o que você falou, filha? Tirar as pessoas dali? Isso, tá bom. Eu chego lá e falo assim, vamos lá, meu povo, sai todo mundo daí, que agora eu vou arrumar, eu vou limpar esse lugar. Tá certo o que o prefeito vai fazer, o gestor público vai fazer? O que ele tem que fazer para essas famílias aqui? É moradia para elas. Moradia, então, uma ação pública que ele tem que fazer, né? O que ele tem que fazer? Moradias para primeiro eu tirar essas pessoas daqui, remover essas pessoas daqui, dar moradias decentes para essas pessoas, né? Aí depois que a gente tirar, fazer moradia para essas pessoas aqui, aí que eu vou pensar na segunda ação, numa outra ação, que é limpar, né, fazer uma ação que melhore esse ambiente aqui. Aí, qual é a outra ação? Pensa, vamos assim, tirei todo esse pessoal aqui, levei tudo para uma moradia decente, digna para eles morarem, que é a vida deles. Aí ficou tudo, essa sujeira que está aqui, esses lixos, essa água contaminada. O que vocês vão fazer? Qual é a próxima ação? Tira o pessoal daí, leva para uma moradia e larga mão? Tem que coletar o lixo. Isso, eu vou coletar todo o lixo, e aí depois, eu tenho um rio passando aqui. Limpa o rio. Eu vou limpar o rio de que maneira?
Pode-se canalizar o rio, né? Aí, depois, só isso? Eu não preciso fazer mais nada? Vai ter que plantar árvore. Isso, eu vou precisar plantar árvore, por quê? Primeiro que eu tenho um rio aqui, né? E quando a gente planta a árvore, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma mata ciliar. A mata ciliar são as matas que estão ao redor do rio. Elas vão proteger o rio, né? Então, são várias ações aqui, ó. Moradia, né? Que o gestor público precisa fazer. Ele precisa limpar todo esse ambiente que está aqui, né? E aí depois ele partir para o plantio de árvores, porque as próprias raízes, né? As raízes das árvores, ela já vai contribuir para a melhoria desse ambiente, desse solo aqui, né? Mas se esse gestor público, esse prefeito, esse vereador, esse deputado fizer arrumar toda essa área conforme a gente falou, isso vai estar contribuindo lá para o derretimento da geleira? Vai diminuir? Sim ou não? Sim. Sim? Eu não escutei direito a pergunta. A pergunta é assim, quais são as ações que vai diminuir o derretimento das geleiras? Aí a gente viu lá que o descarte correto do lixo, isso é importantíssimo para o meio ambiente, para a vida, para a natureza. Só que essa ação não vai diminuir o derretimento de gelo lá na Antártida, né? Agora, essas ações, alternativa B, ações que minimizem a poluição do solo, né? Essa ação que a gente fez, vamos fazer moradia para esse pessoal aqui, vamos retirar o lixo, vamos plantar as árvores, porque assim as árvores vai proteger o rio, né? Aumentando a quantidade de água também. Essa ação que a gente vai fazer aqui, a gente vai diminuir o derretimento de gelo? Sim ou não? Vocês colocariam aqui? Não. Não. Isso, essa ação aqui é importantíssima, porém não vai resolver o problema lá do derretimento de gelo na Antártida. Agora, a outra ação, a alternativa C, a diminuição da poluição das indústrias, meio de transporte e outros fatores. Isso daqui, se a gente diminuir isso daqui, ó, o que é essa figura aqui? Essa figura aqui são várias indústrias emitindo o quê? O que elas estão soltando? Gás carbono. Gás carbônico na atmosfera, né? E aqui é o carvão mineral também, né? O uso do carvão mineral, a queima deles aí também, prejudicando o meio ambiente, soltando aí na atmosfera o gás carbônico, né? Então, poluição das indústrias, meios de transporte e outros fatores. Então, a alternativa aqui correta seria o quê? A letra C, né? Por quê? Esse gás carbônico que as indústrias estão soltando aqui, o que elas fazem? Por que será que elas contribuem com o derretimento da geleira? Quem pode me explicar? Vocês têm noção disso? Vocês viram que a alternativa C é a alternativa que vai... essa ação aqui das indústrias soltando gás carbônico na atmosfera, os carros soltando o gás carbônico, né? Vai poluir, vai contribuir com o derretimento da geleira. Mas o que será que essa fumaça das indústrias, do carro, contribui com o derretimento das geleiras? Quem pode me falar? Por que será? Vamos lá, meu povo. Vocês viram que a alternativa C está correta. Por que será? Olha só o próximo slide. O que é isso daqui? Que imagem Diminuição que é? da camada de ozônio. Isso, aqui eu coloquei a foto para vocês, um slide, mostrando a atmosfera, as camadas da atmosfera, né? Então,
E esse gás carbônico que são emitidos aqui por meio do carros, de indústrias, até por aquele aerosóis que a gente usa, né? Eles vão contribuir o quê? Eles vão destruir a camada de ozônio, né? Que é uma camada da atmosfera. E essa camada de ozônio, então, o que que ela faz? Qual é a função dela, então? Proteger a gente dos raios solares. Isso, ela protege a gente dos raios solares. Olha aqui, Ô, aqui. Nair, Oi, posso contribuir? por favor, Luiz. Pessoal, isso é uma coisa legal também que eu estou pensando aqui, os conhecimentos da atualidade, né? Semana passada houve uma conferência do clima, onde o presidente dos Estados Unidos foi manchete em todos os jornais aí, né? Como é importante o clima para alguns países e como que cada país está querendo minimizar essa poluição do ar para justamente não aumentar essa aquecimento global, né? Então, quando vocês estiverem próximo aí do Enem, ver jornal, assistir muita televisão ou ler, né, bastante o que é a atualidade, porque cai, né? Vocês estão vendo que é um conteúdo importante, senão não estaria aqui na escola e passando na televisão também. Eu estava lembrando disso agora. E até legal que não acreditaram na fala do nosso presidente, infelizmente, né? O que ele falou ficou só na falácia mesmo, em descrédito. Obrigada, Luiz. Então, esse slide aqui, gente, eu separei para vocês, eu mostrei no outro, né? No outro slide lá, é uma foto das camadas da atmosfera, né? Da camada da atmosfera, e uma das camadas é a camada de ozônio, né? Que protege a luz solar, né? Teve a aluna que falou que protege a Terra, né? Dos raios fortes, dos raios solares, né? Então, aqui tem um esqueminha para mostrar para vocês, ó. O Sol, né? Os raios solares chegando aqui na Terra. Então, aqui está o planeta, né? E aqui tem várias camadas, né? Da atmosfera. E aqui, olha, a camada de ozônio protegendo o planeta Terra. Só que o que aqui a gente está fazendo? Nós estamos destruindo essa camada de ozônio, né? E com isso, o que acontece? Os raios solares, eles chegam mais forte aqui no planeta Terra, né? E isso contribui para o derretimento das geleiras, né? E com o derretimento das geleiras, o que que a gente tem? A gente tem o aumento da água do mar, né? Cada vez está aumentando mais, né? Então, esse esqueminha mostra bastante para vocês aqui os gases que a gente produz aqui, como o CO2, que vem dos carros, das indústrias, das queimadas, né? E destruindo a camada de ozônio e fazendo com que derreta aí as nossas geleiras, causando um grande problema ambiental para nós aí. Tudo bem, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Ficou claro essa questão aqui? Uhum. Sim. Beleza, Sim. então. Obrigada, gente. Eu vou passar para um outro professor, acho que é o Silvio agora. Mas eu tenho que sair daqui, né? Como que eu saio? Aí você vai lá dá um ESC aí, dá um ESC. Cadê? Você aperta isso, aí você vai ali na parte da internet, ali embaixo, onde está a internet. Isso, Tá. aí você aperta parar a apresentação ali, ó. A apresentação. Obrigada, Vitor. Obrigada, querido. Nada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Estão me vendo aí? Bom dia. Sim. E aí, galera? Da hora, né? Ver outros professores dando aula é muito bacana, né? Empolga a gente aí a aprender mais um pouco, a maneira como o pessoal leciona, né? Muito bacana.
né? Espero que vocês estejam todos bem, a família de todos também muito bem, né? E vamos iniciar a nossa aula aqui. Falar algumas questões que caíram na plataforma CAED, nessa provinha da CAED, que até então só caía matemática e português, começou a cair ciências da natureza também, né? Física, biologia e química, né? Então, vou estar apresentando para vocês. Bora, vai. Vocês estão vendo, pessoal? Sim. Sim? Todo mundo Tá está vendo aparecendo. aí? Opa! Tô vendo. Como é que faz que o Vitor falou aqui para fazer? Para apresentar aqui. Opa, não foi. Ali, Já aí. foi. Tá. Matei a charada. Correção de questões da prova CAED, professor Chico Souza, Colégio Marcelena, Barbosa Lima. A primeira questão que a gente vai estar vendo aqui, pessoal, eu não estou enxergando vocês de maneira alguma, ficou a telona aqui só com a questão para mim aqui, tá? Qualquer coisa vocês dão um grito aí, tá? É um textinho, né? Um texto, né? Que é a questão 3, que estava na prova da plataforma CAED aí, né? E vou ler ele bem pausado para vocês, né? Eu estava vendo um vídeo do professor que as questões, geralmente, o aluno erra, né? A alternativa, né? Por não ter uma leitura compreensiva do texto, né? Então, é importante você ler bem pausado, né? É difícil porque são muitas questões da prova, então você acaba ficando nervoso e essa leitura fica difícil, né? Então, a questão é o seguinte, né? O estudo de sistemas conservativos é útil na análise de várias situações, como as montanhas russas dos parques de diversão. Durante a subida, o maquinário do brinquedo ergue o carrinho por uma espécie de esteira. Nesse processo, o maquinário aplica forças que realizam o trabalho, fornecendo energia ao carrinho, a qual fica armazenada sob a forma de energia potencial gravitacional. No ponto mais alto da trajetória, o carrinho é abandonado, solto da esteira que o mantinha, e a energia potencial gravitacional se converte em energia cinética. Desprezando as forças de atrito e de resistência do ar, podemos considerar o sistema de uma montanha-russa como conservativo? Sim. É, 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 aqui tem palavras-chave, né, nesse texto aqui, né, que fala como sistema conservativo, né? Lavoisier, né, ele fez aquela frase, né, a frase célebre dele, né, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Ele é válido para várias situações dentro da física, né, dentro da química também, né? O princípio da conservação das massas, né? E o princípio da conservação da energia também, né? Então, a energia que entra num determinado ponto A, num determinado ponto B, é a mesma energia, né? Então, se você prestar atenção aqui, a montanha-russa, não sei se vocês são dessa época aqui, eu sou da época do Play Center ainda, né, que é um parquinho que tinha em São Paulo, um parque de diversão, havia uma montanha-russa, né, essa montanha foi inventada na Rússia, por isso tem esse nome, né, em que sobe um carrinho e fica descendo, né, subindo e descendo, né, era muito divertido, né, na época que eu ia no Play Center de São Paulo, né, era na beira do Tietê ali. Então, ele precisa de energia, né, para subir, e quando ele desce, a própria lei da gravidade faz com que esse carrinho se desprenda e transforme essa energia, que é a potencial gravitacional, que é a energia que estava lá no ponto da montanha-russa, né, transforma em energia cinética, né? Então, quando fala em sistema conservativo, o sistema que conserva a energia que entra num ponto A é a mesma energia que sai no ponto B, né? Ele usou duas palavras-chavões aí, que são energia potencial gravitacional, a energia que estava lá no alto da montanha-russa, lá no ponto mais íngreme da montanha, e também falou sobre energia cinética, né? Que é energia de movimento mesmo, né? A cinética, o movimento do carrinho descendo as criançadas gritando dentro do carrinho, desesperada, né? Energia cinética, quando o carrinho está descendo. Então, quando nós temos a associação dessas duas energias, né? Que é energia potencial gravitacional e energia cinética, né?
Nós falamos muito disso, né, do half de skate, né, quando você estava no alto do skate, né, falei com vários alunos na aula presencial, né, quando você desce, energia cinética. Quando você vai lá no alto do half, né, que você geralmente faz as manobras, né, os skatistas fazem a manobra, que é a energia potencial gravitacional, né, e você desce, energia cinética, e mantém esse ciclo de subir e descer no half, né. Nós estamos falando sobre velocidade? Tem velocidade também. Nós estamos falando sobre letra B, momento linear? Não. Estamos falando sobre impulso? Também não. Estamos falando sobre energia mecânica? Estamos falando sobre Sim. energia elástica? Quem que pode nos falar isso? Estamos falando sobre... Quem falou que energia mecânica, eu não consigo ver o Letra rosto D, aí. energia mecânica, né, não? Energia mecânica. Energia mecânica. Quando nós temos essa situação de princípio conservativo, falou sistema, essas palavras chavões, sistema conservativo, falamos sobre energia cinética, movimento, falamos sobre energia potencial gravitacional, do carinha subindo lá em cima, descendo, que nós falamos bastante do rock de skate, nós estamos falando sobre energia mecânica, tá? Não tem outra energia que tenha a ver com essa resposta aí, tá? Quem fez a letra D acertou aí, parabéns. Quem foi que respondeu aí? A Eduardo. Ô, Eduardo, obrigado. Prestou Sou eu atenção na aula do aqui. professor. Essa questão também é uma questão visual, né? Essa aula que nós tivemos sobre as leis de Newton foi uma aula muito ruim, porque o meu som não saiu na aula, né? Então, os alunos reclamaram bastante que nessa aula, infelizmente, o meu som, meu áudio não saiu, né? Foi no Meet, né? Então, não deu para a gente conversar bastante, mas eu pedi para vocês que procurassem vídeos, né, aleatórios aí para dar uma estudada à parte, né? Se você prestar atenção nessa figura aí, né? Nós temos um carro, né? Esse carro ele está em movimento, né? E em cima dele está um micro-ondas, né? Um aparelho utilitário, né? E ao frear esse carro, aconteceu o que com esse micro-ondas aí? Só prestar atenção na figura. Ele foi pra frente, ele caiu. Ele foi para frente, ele saiu voando de forma reta. Se você ver, tem uma setinha ali reta, ele sai de forma reta, ele está meio tortinho ali, mas o princípio dessa lei que nós vamos estar falando aí, ele sai de forma retilínea, né? Se você pegar um cavalo, imagina você em cima do cavalo lá, correndo igual um doido em cima do cavalo. Esse cavalo deu uma freada brusca ali, o que acontece com você? Você voa, moleque. Você vai sair voando, cara. Vai voando. Né? Vai sair voando na Olimpíada. Voa, moleque. Você pode ver. Voa, moleque. Né? Na Olimpíada aparece muito isso, que o cavalo refuga, né? Não sei por qual motivo, ele treinou tanto, chega quando ele vai pular aquele obstáculo, o cavalo dá aquela freada, o que acontece com o montador lá em cima, com o cavaleiro, o que acontece com ele? Sai voando por cima do obstáculo ali, acontece muito isso. Então, essa é a célebre primeira lei de Newton, é a lei da inércia. O que diz a lei da inércia? A inércia é a resistência ao movimento, né? Então, está todo mundo estudando, está todo mundo indo para frente, e aquele fulano lá permaneceu inerte, ele está resistente ao movimento, ele não quer ir para frente como todo mundo está indo, né? Então, essa palavra inércia tem a ver com resistência ao movimento. Então, ou seja, tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está em repouso, tende a permanecer em repouso, né? E tudo aquilo que está em movimento tende a permanecer em movimento. É isso que diz a lei de Newton. Então, vamos pensar um pouquinho, ver se vocês respondem para mim. Você está no ônibus, né? Está lá naquele ônibus lá em movimento, lá, né? Tá sem segurar lá naquela alcinha que tem no ônibus, né? Você está ali com o seu caderno aqui no peito, tem vários estudantes que têm esse costume de colocar o caderno aqui no peito, né? E o ônibus está andando naquela velocidade total, né? O que acontece se o ônibus frear? Eu xingo. Eu caio e fico pistola. Eu caio e fico pistola. Exatamente. Você vai se você não cair rapidamente, você vai quicando, dá aquela quicadinha assim até cair, né? Dá aquela quicadinha, porque seu corpo, né, tem a tendência a permanecer em movimento, né? Ele freou, seu corpo permaneceu em movimento, que estava acompanhando o ônibus, seu corpo está acompanhando o movimento do ônibus, né? E se você, uma outra situação,
se você estiver parado, você está parado, o ônibus está parado, vocês dois estão parados. Você está dentro do ônibus, você está parado, né? E o ônibus também parado. Aí o ônibus sai em movimento. O que acontece com o seu corpo? É lançado para frente ou para trás? Para trás. Para trás, né? Porque seu corpo está em repouso. Ele andou e seu corpo permaneceu em repouso. Então, essa é a primeira lei de Newton, né? Foi uma lei que foi difícil de ser interpretada, demorou, né? Foram estudos de Galileu Galilei, né? De outros pensadores, filósofos naturalistas, e ele que teve essa sacada de escrever essa lei, né? Que parece uma besteira, mas é muito real, né? Aconteceu comigo. Eu tentei saltar do ônibus em movimento, né? Achando que eu ia cair de pé igual Homem-Aranha, né? E saí rolando pelo chão igual doido, né? Porque eu acompanhei o movimento, a trajetória do ônibus, né? Ao saltar, eu achei que eu caía, ia sair andando igual um tonto, né? Mas isso foi... Eu não tinha estudado física muito bem nessa época ainda, né? Pessoal, que horas são, meus queridos? 9h57. Dá tempo de explicar mais uma? Acho que dá. Claro. Bora lá? Até agora, tudo ok? Tudo belezinha? Sim. Ok. Essa aqui é a terceira lei de Newton, né? Espero que nenhum de vocês aí tenha, a não ser que alguém seja policial aí, ou segurança, ou um ramo desse sentido aí, tenha a experiência de efetuar um disparo numa arma de fogo, né? Espero que não haja essa necessidade nenhuma. E mesmo que se vocês venham trabalhar desses empregos aí, não haja necessidade de você efetuar um disparo, né? Então, quando você efetua um disparo, há um ricochete na sua mão também, a sua mão, né? Então, quando o projétil sai do revólver, né, ou qualquer arma nesse sentido, há um ricochete na sua mão também. Então, parece que você tem que estar com a mão firme, né, para que essa empunhadura não jogue a arma no seu rosto, né? Acontece situações do cara estar com a mão mole, ele efetua o disparo e a arma volta no rosto dele, bate o cano na cara dele, no rosto dele. Né? Por que acontece isso aí, né? Newton, as sacadas de Newton, os pensamentos de Newton eram todos relativos a movimento, né? As três leis de Newton foi relativo a movimento. E essa terceira lei de Newton aqui, que fala nesse exercício, que é a questão 8, observe na imagem abaixo o disparo de um canhão livre de forças externas, né? Então, a massa do canhão é maior do que a massa da bala. Ele colocou ali bem interessante frisar isso daí, né? Antes do disparo, tá ali repouso ali, após o disparo. Então, você vê, tem uma setinha apontando o projétil, né? O certo falar é projétil, não bala de canhão, né? Apesar que algumas pessoas falam bala de canhão, mas o certo falar é projétil mesmo. Ele tem uma seta apontando aqui para a direita, e você vê o bumbum aqui do canhão, aqui tem uma seta apoiando, apontando para a esquerda, né? Então, o que aconteceu? Quando o projétil saiu do canhão, né, a toda a velocidade, né? Aconteceu o que com o canhão? O canhão foi lançado para trás também, né? Mas não saiu voando igual a bala. Por quê? Porque o canhão é pesado, a massa dele é diferente da bala. Então, já pensou, você dá um tiro com o canhão aqui, o canhão sai voando também para o lado esquerdo aqui, não tinha muito sentido, né? A intenção apenas era que o projétil voasse, se deslocasse, né? Então, essa terceira lei de Newton aí fala sobre ação e reação, né? Então, se você dá um tapa numa parede, qual que vai ser a reação? A parede vai gritar? Não. A parede não vai gritar. A parede não vai gritar. O que vai acontecer? Vai ter uma reação na sua própria mão, né? Vai doer a sua mão. Se você dá um socão na parede, um murrão na parede, qual que vai ser a reação? A reação vai ser você machucar a sua mão, né? Por quê? Porque a massa da parede é muito maior do que a massa da sua mão, né? Deu para entender mais ou menos assim o princípio de ação e reação, né? Quando você sai correndo, né? Existe um movimento contrário, né? O seu calcanhar bate no seu bumbum, quando você sai correndo, né? O seu calcanhar bate no seu bumbum.
para você andar para frente, né? Como é que você uma ação contrária, né? Você coloca o seu calcanhar para trás para ir para frente, né? Essa contrariedade é que trabalha essa terceira lei de Newton. A mesma coisa quando você está nadando, você puxa a água para trás, né? Com a sua mão espalmada assim para você ir para frente, né? Então aqui é a mesma coisa. Você deu um tiro para frente e o corpo do canhão foi para trás, né? Então após o disparo representado nessa imagem, o canhão e a bala, né, que não é bala, o correto é falar projétil, possuem mesmo em módulo o mesmo valor de aceleração, deslocamento, energia cinética, momento linear ou velocidade. Qual a letra que vocês sugeriram aí? Só um pouquinho, só um pouquinho. Qual a letra que vocês sugeriram aí? B. Letra B, deslocamento. É o mesmo deslocamento, só se prestar atenção. A bala foi lá para frente. O canhão, você acha que também foi para trás, lá embora também? Não aconteceu o mesmo deslocamento que aconteceu entre a bala e o canhão, não foi o mesmo deslocamento. O canhão, devido à massa dele ser mais, posso dizer assim, mais maior é fogo, né? Ser maior, né? Ele vai andar só um pouquinho, a bala não vai embora, né? Então, o que acontece aí? Acontece a aceleração, né? A bala sai acelerada, o projeto sai acelerado, né? E o canhão também acelerado também para o lado esquerdo. Porém, a sua aceleração vai diminuindo, por quê? Porque a massa dele é menor, tá? Muito obrigado, meus queridos, tá? Muito obrigado sempre mesmo pelo respeito e esse carinho que você tem comigo aí. Abração, um beijo no coração aí. Tamo junto, tá? Falou. Opa! Falou. Tchau, Queridos, tchau. eu acho que era isso que nós tínhamos para vocês. Agradecemos muito. Tchau, galera. Ah, que belezinha. Muito fofura. Obrigada, gente. Obrigada e parabéns. Parabéns aí, galerinha. Bastante Obrigada, gente.